Olá, você. Seja bem-vindo ao nosso curso do Seminário Teológico de Base da Igreja de Nova Vida em Amendoeira. Eu sou o pastor Dionísio, pastor da igreja, e nós vamos estar aqui verificando a respeito da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu quero conversar com você aquilo que Lucas, o evangelista Lucas, descreve no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era médico, e Lucas, ele vem com detalhes, sendo usado pelo Espírito Santo, para falar como é que começou essa viagem de Paulo, aonde foi, quem foi que determinou para que Paulo começasse essa viagem. Então, tem aqui o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do verso 1 até o verso de número 3, o texto base para nós começarmos e iniciarmos essa nossa viagem missionária junto com aqueles que o Espírito Santo de Deus, ele chamou e convidou, assim como está chamando você. Então seja bem-vindo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Barnabé e Saulo e a primeira viagem missionária. O texto fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e o tetrarca, e Saulo, e diz o verso de número 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja bem, a Bíblia cita, além de Barnabé e Paulo, a Bíblia está dizendo aqui, olha, havia na igreja de Antioquia. Essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, tá? Eles vão nessa primeira viagem missionária até ao longo da Antioquia da Pisídia. Existem pelo menos 15 Antioquias registradas. Tá? Mas essa Antioquia, eles estão dizendo assim, olha, aqui em Antioquia e na igreja de Antioquia já existiam profetas e mestres. Então, esse é um tempo em que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, e é citado Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, Colácio de Herodes. Essa palavra aqui, Colácio, quer dizer irmão de criação de Herodes, aquele o tetrarca, E aqui Saulo também. Então nós vamos perceber que quem chama, quem convida, quem coloca no coração esse desejo dessa viagem, deles saírem daqui de Antioquia da Síria e irem por todo esse trajeto que eles vão pegar, não é o coração deles, é o Espírito Santo. Olha o que diz o verso de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Já havia no coração do Espírito Santo esse desejo de chamar esses dois homens, tanto Barnabé como aqui o Paulo, Aqui Saulo, que está descrito aqui, Saulo. Vamos conhecer então quem é esse primeiro homem chamado Barnabé, que o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Barnabé, na realidade, é José de Barnabé. Ele era levita, ele era de uma ilha chamada Chipre, tá bom? Talvez por ele ser da tribo de Levi, ele tenha servido no templo, Não se sabe. Ao que parece que era razoável. Ele provavelmente era de pais ricos, Porque ele entrega à igreja em Atos, capítulo 4, do verso de número 36 e 37, ele entrega um terreno.
ele vende aquele terreno e traz o dote daquele terreno, traz o valor daquele terreno e coloca aos pés dos apóstolos para que a igreja que está ali se iniciando pudesse então desfrutar desse valor monetário adquirido por ele, não é? Ele está então, há algumas referências bíblicas que vão falar a respeito de como era Barnabé, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, veja comigo no capítulo de número 11, e veja aqui, por gentileza, que a Bíblia me diz, a partir do verso de número 22, veja só, Atos, capítulo 11, verso de número 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Né? A igreja que está em Jerusalém, composta ali por Tiago, composta ali por Pedro, né? Por Barnabé, ela envia aquele que ela tem de melhor para ver essas notícias de conversão, essas notícias que chegam até ali a Jerusalém. E olha, diz a palavra do Senhor no verso de número 23, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Aí o verso de número 24 vai descrever as características de Barnabé, que diz assim, verso 24, Atos capítulo 11, verso de número 24, diz, porque era homem bom. Olha, uma das características de Barnabé, ele tinha bondades. A bondade de Deus estava ali, né, efetivamente, no seu coração. O Espírito Santo de Deus trabalhava de forma, né, tão abençoada, que era vista que no coração de Barnabé havia bondade. Era homem bom. E outra característica, cheia do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo habitava no coração, na vida, nas atitudes de Barnabé. E outra condição, e de fé. Olha, 3 qualificações. Homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muita gente se uniu a ele. E diz o verso de número 25, e partiu Barnabé para Tarso, ou seja, a cidade de Tarso, à procura de Saulo, diz a palavra do Senhor. Então, esse homem que o Espírito Santo de Deus tem desejo de mandar separar, de mandar aquela igreja que está ali em Antioquia, em que tinha profetas e que tinha mestre, para separar Barnabé, era homem bom, cheio do Espírito Santo, e cheio de fé, né? Que maravilha! Outro homem que o Espírito Santo coloca o desejo no coração daquelas pessoas que estão se consagrando, que estão orando, que estão buscando, é Saulo. Ó, verso de número 2, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 2, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé, que nós já vimos, e o segundo membro desse chamado para essa viagem missionária é chamado de Saulo, não é? Saulo, ou seja, Saulo de Tarso. Saulo era da cidade de Tarso. Tarso é ali hoje a chamada Turquia, uma cidade do Mediterrâneo, não é? Está ali. Saulo, meu querido e minha querida, me parece que era de origem de família rica, bem respeitado. Saulo era fluente em grego, hebraico, aramaico, latim. A Bíblia me diz que Saulo tinha algumas características. O nome latino dele é Saulo, tá bom? O nome judaico, né? Saulo. O nome romano dele é Paulo. Então, o Espírito Santo está mandando com que se separe, então, a Saulo. A respeito desse Saulo, nós vamos ver aqui algumas características que, anos mais tarde, ele vai escrever à igreja ali em Filipe, né? Aos Filipenses, no capítulo de número 3, Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 5,
ele vai dizer algumas características dele, né? Da origem, da genealogia dele. E ele descreve o seguinte, Filipenses, capítulo 3, verso de número 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então você veja que aqui esse Saulo, né, o Paulo, o Saulo de Tarso, ele tem toda essa linhagem, né, judaica, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, né, um homem que é irrepreensível e se chamava irrepreensível. Mas há a conversão dele, e a conversão dele está descrita aqui, o chamado dele está descrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que diz a palavra do Senhor nosso Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Diz assim, a conversão, não é, de Saulo, desse mesmo Saulo de Tarso. A conversão de Saulo de Tarso dá-se aqui no registro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 1, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, seita essa chamada, né? Alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 3, diz assim, e seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, caindo por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o verso de número 5 diz assim, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Jesus, ele toma para si as dores da perseguição, daquilo que você vive como igreja, daquilo que eu vivo como igreja, daquilo que nós vivemos como igreja. Jesus toma para ele. Jesus nos diz, por que tu está perseguindo a minha igreja? Jesus diz, porque tu me persegue, porque Jesus é o cabeça da igreja. Aqui vai haver então a conversão de Saulo de Tarso. Ele vai passar 3 dias, né, cego, a qual não vai comer nem beber. E o Senhor vai falar com um profeta chamado Ananias para impor as mãos sobre ele. E ali ele recebe o batismo nas águas. E ali, amados do Senhor, há essa conversão. Agora, é Saulo que também tem por condição hereditária a cidadania romana. Talvez o pai dele, certamente, o avô, né, passou para o pai, e o pai passou para Paulo. Nós sabemos que uma das características profissionais de Paulo era que ele confeccionava tendas. E era muito normal, muito comum as pessoas prestarem serviço ao exército romano fazendo tendas de couro. Isso trazia algumas regalias estas até de serem considerados como dignos de receberem esta cidadania romana. Certa vez, Paulo encontrou com um dos homens que eram centuriões, e esse homem perguntou para ele, mas como é que você conseguiu essa cidadania? Porque a mim me custou uma fortuna. E Paulo vai dizer que recebeu do seu pai, recebeu hereditariamente. Então aqui nós temos aqui Saulo, né? Seu nome latino, seu nome judaico, e ele tem aqui Paulo, né? Seu nome romano. Então, um cidadão de Tarso, e ele tem uma cultura, o pai dele, a família dele era rica, e Saulo de Tarso, ele vai estudar junto à escola de um rabino muito famoso,
rabino chamado Gamaliel. Esse rabino, os teólogos dizem que na época em que Paulo estava, ou que Paulo tinha, não tinha como Paulo estudar aos pés de Gamaliel, no sentido de ser o próprio Gamaliel, mas sim pessoas que foram instruídas por Gamaliel, agora estão instruindo o apóstolo Paulo. Nessa escola que era ali muito abençoada no sentido de importância da cultura, né? E Paulo recebe toda essa condição. Agora Paulo está convertido, agora Paulo está junto com Barnabé, e Paulo vai então para a igreja em Antioquia. E ao que tudo parece, há um crescimento. O terceiro membro dessa viagem missionária é João Marcos, né? Quem é João Marcos? João, o seu nome judaico, e Marcos, o seu nome latino, o seu nome grego. João Marcos, Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 10, diz que é primo de Barnabé. Então não foi o Espírito Santo o mesmo Espírito Santo que pediu para que separasse o apóstolo Paulo, Barnabé, não é? Não foi o Espírito Santo que colocou e que chamou e que falou o nome de Marcos, mas algum tipo de sentimento que talvez o seu primo Barnabé tinha de caminhar junto com ele e o levou, né? João Marcos, então, para essa terceira viagem, para essa primeira viagem missionária, não é? Então aqui está descrito que eles vão, então, e diz o verso de número 4, aqui está a primeira experiência, então, da saída de tanto Paulo como Barnabé, como João Marcos.